Olá, terceiro ano! Vamos para a nossa atividade de hoje da disciplina Língua Portuguesa no livro Apis, páginas 149 a 152. Vamos falar um pouquinho mais sobre linguagem falada e linguagem escrita e também falaremos um pouquinho, veremos sobre tempos verbais presente, passado e futuro. Na página 159, a gente vai fazer a leitura dessa tirinha e observar algumas coisas aqui, algumas palavrinhas da linguagem falada, que costumam ser reduzidas. Ok, Lucy, vai indo lá para trás, perto dos arbustos. Eu vou te mandar uma bola alta. Tenta mandar ela de volta o mais rápido que você puder. Ela está aqui em algum lugar, então, ou seja, cheio de arbustos, né? Observe que nesse primeiro quadrinho tem aqui a palavra pra. Pra é uma expressão da língua falada, né? Uma fala espontânea. Então, na linguagem mais formal, na linguagem escrita, seria para. Temos também aqui, ó, quando ela fala assim, ela tá aqui em algum lugar. Então, esse tá da linguagem falada mais espontânea, de uma forma mais formal, seria está. Então, perceba que tem a linguagem falada e a linguagem escrita, e ela varia um pouco. Na linguagem escrita, na linguagem falada, as palavras costumam ser reduzidas. Então, nessa tirinha, os personagens estão falando espontaneamente durante o jogo. Para mostrar isso, foram escritas palavras na forma reduzida que usamos no dia a dia. Transcreva essas palavras e escreva como seria se não estivessem reduzidas. Então, eu acabei de falar quais são essas palavras, né? Então, você vai escrever as palavrinhas que estão reduzidas, né? E escrever como elas seriam normalmente, sem abreviar, sem reduzir. Na mesma página ainda, na questão 5, vamos ler mais uma tirinha. Vamos pescar? Vambora? A pesca é um esporte que eu gosto. Eu sei, é tão contemplativo. Lá vai mais um. Então, perceba que Kelvin, na verdade, Calvin é esse menininho aqui, ó. Percebam que Calvin não ficou nada quieto, ou seja, ele não contemplou nada, né? Ele não ficou quieto não na pescaria. Então, perceba aqui, mais uma vez, tem uma linguagem falada. Então, aqui, ó, vambora na linguagem falada. Como que seria na linguagem escrita? Sem abreviar, como que seria essa palavra? Então, vamos para as questões. Ser contemplativo é poder ficar apenas olhando, apreciando. Essa ideia vale para Calvin? Então, Calvin, ele ficou contemplativo ou não? Ou ele ficou quieto, não ficou? Ele ficou contemplativo? Essa ideia vale para ele? Gente, ó, me desculpem a voz, tá? Amanheceu rouca, mas me perdoe, mas é assim mesmo, acontece. Na letra B, você vai transcrever a expressão usada pelo tigre e que representa a junção de duas palavras. Que palavras foram juntadas? Então, gente, ó, essa expressão aqui, ó, vambora, você pode escrever aqui, vambora. Agora, escreva também como ela seria se não fosse abreviada, tá? Vambora, reduzida. Vambora, reduzido. Agora, a palavra vambora quer dizer ela normal, sem abreviação. Você vai escrever aqui também. Então, na fala é comum a gente reduzir as palavras. Página 150. Na página 150, você vai fazer na questão 6, você vai fazer uma lista de palavras reduzidas ou expressões de palavras juntadas que você conhece no dia a dia. Então, eu coloquei aqui uma como exemplo, né, que é a junção de não é, né, você pode
ver várias outras expressões que você usa no dia a dia, como por exemplo, tô, que é uma junção é uma abreviação de estou, tá, que é uma abreviação de está, e assim por diante. Que palavras você costuma falar aí no seu dia a dia, você vai escrever. Na questão 7, vamos reler essa frase do conto O Sapo com Medo d'Água. Pegaram o sapo por uma perna e, tibum, rebolaram lá no meio. O que a expressão destacada poderia representar. Então, esta palavrinha aqui, ó, tibum, tibum significa o quê? É o que essa palavrinha aí no texto? Então, você vai escrever aqui, tá bom? Esse tibum representa o que? Escreva. Na página 150 ainda, nós vamos ver um pouquinho sobre os verbos, né? Os verbos, eles indicam ações dos personagens. Então, e eles podem estar no presente, quando é algo que acontece, que está acontecendo agora, ou no passado, quando já aconteceu, ou no futuro, quando ainda vai acontecer. Então, por exemplo, eu estou aqui explicando um texto, né? É algo no presente. Agora, quando eu já tiver explicado passado, né? E eu vou explicar futuro, né? Então, vai mudando também. Por exemplo, o presente fica explico, passado explicava ou expliquei, né? E futuro explicarei. Então, perceba que vai mudando, né? De acordo com o tempo verbal. Perceba que aqui na questão 1, você vai reler o trecho desse conto popular e destacar as palavras que estão, a quem eles estão se referindo. Então, por exemplo, uma vez o homem agarrou o sapo e levou-o para os filhos brincarem. Os meninos judiaram dele muito tempo. Quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Como haviam de fazer? Então, aqui, ó, todas essas palavrinhas que estão mais escuras, ou seja, que estão destacadas, mais escuras que o restante do texto, são verbos. Todas elas indicam ação. Porém, algumas estão relacionadas, estão se referindo ao homem, e outros verbos aos meninos. Então, por exemplo, o homem agarrou o sapo e levou para os filhos brincarem. Então, os verbos levou e agarrou estão se referindo a quem? Ao homem. Então, e esses verbos aqui, ó? Haviam, resolveram, fartaram e judiaram. Estão se referindo a quem? Então, é só você se perguntar quem judiou, quem se fartou, quem resolveu, quem... Então, quem foram essas pessoas, né, que judiaram do sapo? Quem foi que se fartou do sapo? Quem foi que resolveu matar o sapo? Então, você vai grifar, passar um tracinho aí, ok? Questão 2. Esse trecho da história se refere-se a... Ou seja, essa partezinha aqui, gente, ó, uma vez o homem agarrou o sapo, levou para os filhos brincarem. Isso é algo que ainda vai acontecer, algo que já aconteceu ou algo que está acontecendo. Ou seja, a historinha acontece no futuro, ou seja, algo que ainda vai acontecer, algo que já aconteceu no passado ou algo que está acontecendo presente. Marque o X em apenas uma opção. Na questão 3, você vai ligar o tempo à explicação adequada. Então, presente, algo que está acontecendo, e passado e futuro. Então, você vai ligar, ok? Vamos para a página 151. Na página 151, na questão 4, você vai pintar as palavras que indicam o tempo passado. Então, aqui eu já marquei duas palavrinhas. Foram, pegaram. Então, eles foram pegar o sapo por uma perna e, tibum, rebolaram lá no meio. O sapo mergulhou, veio em cima d'água gritando satisfeito. Então, eu marquei aqui, ó, eu não pintei, mas marquei as palavras que indicam o tempo passado. Mas tem mais algumas palavrinhas aí. Tem 3 palavrinhas aí que também indicam passado. Você vai pintar, ok? Na questão 5, você vai reescrever esse trecho no presente,
ok? Então, olha como que ficou. Eles vão, pegam o sapo por uma perna e timbum, rebolam lá no meio. O sapo, aí você vai continuar essa parte aqui, tá certo? Lembrando, gente, que as palavrinhas que você marcou aqui antes, todas vão mudar, tá? Então, por exemplo, foram, pegaram, foram ficou vão, porque é presente, pegaram, pegam, rebolaram, que era passado, presente, rebolam. Então, percebam que essas palavrinhas mudou, o resto não. E aí, você vai continuar a escrita, tá? Ó, o sapo mergulhou, vai ficar mergulhou? Não, né? Porque é no presente seria como? Você vai escrever corretinho. E agora, no futuro, você vai escrever novamente essa frase, esse trecho, só que agora no futuro. Olha como ficou uma parte no futuro. Os meninos maus aí irão pegar o sapo, ó. Pegam, já fica pegar. Irão, ó, tem já irão pegar, né? Irão pegar o sapo por uma perna e tibum, rebolarão lá no meio. Então, percebam que rebolaram, já rebolam, aliás, já passou a ser rebolarão. Aí mais o sapo você vai terminar de escrever, mas colocando tudo no futuro, ok? Todos os verbos no futuro. E na página 151 ainda, questão 7 e 8. Na questão 7, você vai reescrever as frases a seguir, como se estivesse presenciando a cena na hora que aconteceu. Então, aqui, no presente. Então, o homem agarrou o sapo. Você vai mudar o verbo. O homem agarra o sapo. Agarrou o passado, agarra presente. Agora, na letra B, você vai reescrever e vai mudar o verbo. Levou, tá? O homem levou o sapo para os filhos brincarem. O homem, no presente, como que ficaria? Levou. Você vai escrever mudando o verbo, ok? Na questão 8, você vai continuar, pegar essas falas aqui e do sapo e reescrever como se fosse um pequeno textinho. Só que mudando, né? Colocando em primeira pessoa. Então, você vai imaginar o sapo no dia seguinte contando para os amigos dele o que ele falou para enganar os meninos. E aí você vai reescrever as falas por ele usando o tempo passado, ou seja, ele está contando algo que já aconteceu. Então, espinho não fura meu couro, fica assim. Eu disse que espinho não furava meu couro. Eu no fogo estou em casa, e fica assim, que no fogo eu estava em casa. Que pedra... Então, você vai continuar escrevendo, ok? E faca... Lembrando que é o sapo que está contando a história, no passado. Ok? Vai terminando aí a sua atividade. Para finalizar a página 152, na questão 9, você vai reescrever essa frase aqui, ó. Porém, agora no presente, aqui está no passado. Aí o sapo ficou triste. Então, perceba o verbo ficou, você vai escrever agora. Aí o sapo, presente. Como que fica? Né? Você vai reescrever. E no futuro? Então, você vai mudar apenas o verbo, ó. No passado ficou, no presente. E no futuro, ok? Então, apenas os verbos que serão alterados. E na parte final, você vai escrever aqui, completar o esquema com o verbo enganar. Então, o verbo enganar é uma palavra variável e você vai escrever aqui esta palavra enganar no presente, no passado e no futuro, tá? Então, ó, de 3 maneiras. Então, engano, presente, passado e futuro. Como que ficaria esse verbo aqui, engano? Enganamos, enganaram, enganarão. Então, é também outra forma, né? Verbal, presente, passado e futuro.
Então, você vai preencher aqui, ó, com as variações do verbo enganar. Tanto o verbo no presente, quanto no passado, quanto no futuro. Aí já serviu de exemplo. Para finalizar, você vai fazer a leitura, sugestão de leitura do conto popular A Flauta do Tatu, que está lá na página 272, ok? Um beijo, meus amores, e até a próxima aula.